A anestesia é essencial para a segurança e o conforto dos pacientes em diversos procedimentos médicos. E recentemente o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução proibindo o uso de anestesia em tatuagens, o que levantou muitas dúvidas. E para explicar melhor sobre o papel da anestesia, os cuidados necessários e essa nova decisão do CFM, nós conversamos com o Dr. Fábio Motter, médico anestesiologista do CAOP. Seja bem-vindo novamente, doutor. Muito obrigado, agradeço novamente o convite. Toda vez que precisar, estamos aí para vir esclarecer dúvidas, falar sobre anestesiologia, que é a minha área. Então vamos começar, doutor. O nosso tema de hoje é para falar um pouquinho sobre uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, mas nós já vamos chegar no ponto dessa conversa, mas antes, para a gente entender um pouco mais sobre o que é anestesia e qual que é o papel do anestesiologista, então gostaria que o doutor começasse explicando justamente para a gente quem é o anestesiologista dentro de um hospital, dentro de um procedimento. Perfeito. A anestesiologia, ela é uma especialidade médica que a gente comenta, que é uma especialidade médica que a gente fala de retaguarda. Nós somos médicos que ficam no meio do procedimento, geralmente interagindo com médicos cirurgiões, com o paciente, mas a gente está no meio do processo, estamos no meio do processo, né? Então, nós temos a nossa formação, somos médicos, e qual que é a nossa função dentro desse procedimento, né? Nós estamos lá para trazer, eu sempre comento isso dentro do consultório pré-anestésico. A gente tem 3 funções, basicamente. Primeiro, que é aquilo que o paciente quer. Ele quer ter uma experiência agradável. Então, nós estamos ali para proporcionar essa experiência agradável para o paciente, mas a grande função do anestesiologista é proporcionar segurança para aquele procedimento. Eu explico assim para os pacientes. Nós estamos focados no paciente, enquanto o cirurgião, o profissional que vai estar trabalhando, ele vai estar focado no procedimento que ao qual ele está proposto a realizar. Então, o anestesiologista está ali, então, pela experiência do paciente, pela segurança e para dar a melhor condição para aquele procedimento, aquilo que tenha sido programado, ser realizado. Então, é para isso que serve o médico anestesiologista. Nós estamos nesse meio, pensando em qualidade e segurança. E aí, nesse caso, o artifício, né, os recursos necessários é a anestesia. Doutor, é um medicamento? Quais são os métodos de anestesia que nós temos hoje disponíveis para os procedimentos? Perfeito. Assim, a gente tem várias técnicas anestésicas e a gente tem que adaptar essa técnica anestésica baseado sempre, como eu disse, no procedimento e no paciente. Então, por isso a importância, talvez, da consulta pré-anestésica, antes de qualquer procedimento que for utilizar técnicas anestésicas, né? E você perguntou em relação a quais técnicas. Isso. A gente tem várias, né? Anestesia geral, sedação, raquianestesia, peridural, alguns bloqueios periféricos. Então, dependendo qual for o procedimento, qual for o desejo do paciente, o que ele espera daquele procedimento, a gente direciona a técnica anestésica sempre pensando em qualidade e segurança. Doutor, a gente associa muitas vezes a anestesia ao centro cirúrgico, a procedimentos cirúrgicos, mas vai além disso também, né? O anestesiologista está presente na endoscopia, na hemodinâmica. O doutor poderia falar um pouco sobre essa atuação em diferentes partes de um hospital ou de atuação, de fato? Perfeito. Como eu comentei, a anestésio é uma especialidade meio desconhecida, principalmente pela população geral, né? Anestesiologia. A gente tem cada vez atuado mais e é um mercado crescente da anestesia ambulatorial, que é uma subespecialidade dentro da anestesiologia, anestesia ambulatorial. Então, a anestesia ambulatorial, ela engloba esses procedimentos que você comentou. São procedimentos pouco invasivos, pacientes bem selecionados, e que provavelmente vai ter algum resultado diagnóstico, algum resultado estético, algum resultado funcional, mas que é interessante realizá-los sob alguma técnica anestésica para aumentar a qualidade do exame, para dar um bem-estar para o paciente na realização de procedimentos ou dolorosos ou constrangedores, na qual o anestesiologista entra para trazer uma boa experiência para aquele paciente. E hoje o doutor falou bastante sobre a questão da segurança, né, doutor? Acho que esse é um dos maiores receios. Meu Deus, eu vou estar vulnerável,
como que funciona, como que essa anestesia ela vai funcionar no organismo, eu vou acordar durante o procedimento, acho que esse é um dos maiores medos que a gente tem, né? Então, assim, a segurança, ela é o princípio de tudo, né? Então, ela vem desde a estrutura do local onde vai ser feito, os materiais que a gente tem disponibilidade, a monitorização do paciente, um acesso venoso adequado para eu ter uma via para fazer medicamentos, tanto para manter a anestesia quanto para a segurança, caso eu tenha alguma intercorrência, né? Então, a segurança, ela vem disso. E aí que entra o anestesiologista, ele cuida dessa parte, principalmente da parte da monitorização, as suas intercorrências ou não, e aí assim a nossa atuação em cima disso. E aí, falando da anestesia ambulatorial, a segurança, ela vem de tudo, né? Então, isso baseia nesse provavelmente o tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, que é uma anestesia ambulatorial, por exemplo, para tatuagem. Mas a gente nós realizamos outros procedimentos sob anestesia ambulatorial. Você comentou, endoscopia, biópsias de próstata, curetagem, outros procedimentos estéticos, otoplastia, vários procedimentos em ambiente ambulatorial, muitas vezes em ambiente fora do centro hospitalar, mas tudo pensando em segurança. E aí, a pergunta, onde que a gente norteia essa segurança? Existem legislações que nos norteiam as coisas que a gente tem que fazer e é aquilo que a gente vai, talvez, responder judicialmente ou não, baseado nas atitudes que a gente tomou em cima daquela legislação. Que quem faz isso é o conhecido CRM, CFM, e eu gostaria que o doutor explicasse pra gente o que é esse órgão e qual que é a importância dele, tanto para os médicos, quanto principalmente para os pacientes. Perfeito. Doutor. Assim, o CFM é o nosso Conselho Federal de Medicina e o CRM, que você comentou, são as delegacias regionais, que é o Conselho Regional de Medicina. O conselho ele é uma instituição que ele regulamenta a atividade médica. É a partir dele, a partir de estudos, a partir de determinações, resoluções, que ele determina o que o médico pode ou não pode fazer, isso pensando tanto na segurança, como a gente falou, segurança do paciente, o bom atendimento, o bom diagnóstico, o bom tratamento de doenças, e é baseado nessas resoluções, né, nessas diretrizes do Conselho Federal, que o médico pode ou não ser julgado, autuado, baseado nessa atividade do Conselho Federal de Medicina, fazendo essas determinações. E é muito importante, doutor, acho que nós nunca comentamos isso no São Lucas 24 Horas, mas é importante que a população saiba a importância desse órgão para o próprio paciente, né? Entender que esse médico ele está sendo respaldado e que também o paciente está sendo respaldado caso tenha algum tipo de intercorrência, até mesmo dúvida do que pode ou não pode ser feito, né, doutor? Sim. E acho que é bem importante isso que o doutor falou. Então, existe toda uma organização para que esse médico trabalhe, ele tenha a melhor conduta com aquele paciente, certo? Isso. E o que você falou em relação à população geral, então é de bom costume você procurando um médico, uma subespecialidade médica, dando um exemplo, um anestesiologista, um gastroenterologista, um cirurgião plástico, entre todos, você checar, é de livre acesso essa informação no Conselho Federal de Medicina. A população em geral pode acessar o site, é uma via, né? Entrar pelo site do Conselho Federal de Medicina e checar lá se aquele profissional, por exemplo, eu, Fábio Henrique Motter, eu estou me vendendo, me mostrando para a sociedade como médico anestesiologista se eu realmente tenho essa formação. Porque quando eu obtenho a formação, eu registro essa minha formação no Conselho, então o Conselho valida essa formação, então a partir daquele momento eu estou para a sociedade como médico anestesiologista, como é o meu caso, né? Então a população, quando estiver procurando uma subespecialidade, pode checar essa informação, porque às vezes existe algum profissional que pode fazer uma divulgação talvez, né, não muito correta, avisando que tenha tal especialidade e não tem essa formação. Então isso é bem bacana. E dentro dessas resoluções, então, de toda essa organização do CFM, recentemente saiu uma notícia que é a proibição do uso da anestesiologia em tatuagens. Então, pacientes, pessoas que desejam fazer uma tatuagem e utilizar de anestesia não pode mais, doutor. Explica pra gente, então, o que isso significa, como era feito antes e o porquê dessa mudança, então, que o Conselho trouxe atualmente. Ok. Então, assim, de novo, né? O anestesiologista, ele entraria nesse procedimento da tatuagem
basicamente para dar um conforto, uma experiência agradável para aquela pessoa que está fazendo uma tatuagem. É uma resolução muito recente, tem menos de um mês que foi promulgada pelo CFM. Essa resolução ela traz uma limitação profissional para o médico anestesiologista em relação na atuação nessas plásticas. A única tatuagem, a única técnica de tatuagem permitida sob anestesiologia através dessa resolução são aquelas tatuagens reparadoras que a gente fala, realizadas daí por algum médico, talvez um médico, um cirurgião plástico, algum outro colega médico. Essa discussão e essa resolução ela surgiu pelo fato de algumas intercorrências que aconteceram em alguns outros lugares do Brasil de pacientes sob alguma técnica anestésica que tiveram intercorrências, alguns casos que inclusive evoluíram a óbito, e a discussão ela se inicia basicamente naquela premissa de que o médico anestesiologista estaria prestando seus serviços para um profissional não médico. E a partir daí surgiu essa resolução. Por que eu estou comentando isso para ti? Como essa resolução ela é muito recente, esse assunto está extremamente quente dentro dos grupos de relacionamento dos médicos anestesiologistas. E, inclusive, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela soltou um pronunciamento que a Sociedade Brasileira não foi consultada. Que a Sociedade Brasileira, então a gente falou do Conselho, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, ela é o órgão responsável pela atuação do médico anestesiologista. E ela não foi consultada antes da promulgação dessa resolução do Conselho Federal. Então, ainda estamos naquele limbo, mas nesse momento o profissional anestesiologista ele está proibido pelo Conselho Federal de Medicina a realizar qualquer técnica anestésica para a realização de tatuagens por um profissional tatuador que não seja um médico plástico, um cirurgião plástico. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão de estética, é algo que gera, de fato, muitas discussões, né? Até onde, tanto da população, até onde você vai para um procedimento estético, mas isso acaba se tornando de caráter muito pessoal, de fato, né? E aí gera outra discussão, né? O tatuador, o profissional da área, quando ele busca também um respaldo, um ambiente adequado, até onde a gente pode ou não pode ir, né, doutor? Porque existem muitos ambientes que são inadequados para esse tipo de procedimento, mas um ambiente hospitalar onde tem profissionais aptos para isso também gera essa discussão, acredito, entre os colegas da medicina. Um dos casos que motivou essa resolução foi de uma intercorrência grave que teve num paciente no interior de Santa Catarina, que acabou evoluindo a óbito e tudo mais, mas esse procedimento de tatuagem estava sendo realizado num hospital terciário, assim como é o São Lucas, estava sendo realizado num hospital desse porte, e o paciente evoluiu de forma bastante ruim e desencadeou todo esse desenvolvimento dessa resolução. Óbvio, está tudo em discussão, tudo muito recente, mas qual que é a ideia? Você comentou onde que são feitos, né? Se eu for realizar uma anestesia para um procedimento, a gente chama de anestesia ambulatorial, que a gente comentou, fora do ambiente hospitalar, esse ambiente onde eu vou realizar esse procedimento anestésico, ele tem que estar dentro das normas. Tem que ter liberação da vigilância sanitária, eu tenho que ter os materiais mínimos, que eu tenho também em legislação própria para isso, para eu realizar o meu procedimento anestésico, o cirurgião ou quem for fazer o procedimento que vai ser realizado, tem que ter os materiais, está tudo determinado. Então o correto é obedecer às regras já vigentes e fazer da forma mais correta possível. Perfeito. Agora, óbvio, isso não isenta 100% de complicações, né? Uma forma para a gente diminuir as complicações e intercorrências, principalmente relacionadas à anestesiologia, é o médico anestesiologista conhecer o paciente. E como que a gente faz isso? Através do consultório pré-anestésico. Então, é interessante esses pacientes que vão ser submetidos a passarem no consultório pré-anestésico. Nós, por exemplo, temos um consultório pré-anestésico aqui dentro do São Lucas, né? Todo dia, o dia todo, estamos avaliando esses pacientes, conhecendo e preparando a anestesia de forma mais segura, independente do cenário, mas direcionando já para o cenário, né? Então, algumas técnicas anestésicas que a gente realiza aqui, a gente não vai realizar no sistema ambulatorial. E dentro da consulta pré-anestésica, também pensando em segurança, o anestesiologista ele vai conseguir conseguir avaliar esse paciente dentro das regras, se é possível realizar um procedimento ambulatorial
nesse paciente, se não é em ambiente hospitalar. Isso é bem interessante, doutor, toda essa avaliação. Então, o paciente, isso também traz mais, não só segurança, mas acalma os ânimos, né, doutor? E existem critérios, por exemplo, o que não poderia, paciente que não pode realizar uma anestesia, porque muitas vezes o procedimento ele é eletivo, né, que ele pode ser marcado, agendado, muitas vezes é emergência. Então, como que é feito também nesses casos de pacientes emergenciais, por exemplo? Então assim, já falo do paciente emergencial. Nessa avaliação, às vezes alguns pacientes precisam passar pelo cardiologista, passam pelo anestesiologista, a gente determina o risco cirúrgico. E, por exemplo, para anestesia ambulatorial, os pacientes, a gente usa uma classificação que é a classificação de ASA, muito específico, mas pacientes com ASA 3 ou mais, vai até 6, essa classificação, pacientes ASA 3 para cima, não é recomendado você fazer um procedimento ambulatorial para esse paciente. Esse paciente ele deveria fazer num ambiente hospitalar. Então a gente já consegue direcionar na consulta pré-anestésica, selecionar os pacientes que são elegíveis para esse procedimento em ambiente ambulatorial. Falando na emergência. Aí, na emergência, independente do que for, qual tipo de paciente for, se for um paciente já com doenças comórbidas graves, prévias, pacientes com idade avançada, pacientes com outras complicações anestésicas ou mesmo outras complicações, na emergência, a emergência ela suplanta tudo isso. O risco cirúrgico, mesmo ele sendo alto, o procedimento tem que ser realizado, porque é uma emergência. A gente está tratando tentando diminuir a mortalidade desse paciente. Então a gente vai tomar cuidados para aquele paciente talvez mais grave, algumas técnicas anestésicas específicas, pensando naquele paciente mais grave dentro da emergência. Agora, aquele paciente que tem esse potencial de gravidade maior, ele não vai poder, pensando em segurança, realizar um procedimento em anestesia, em procedimento cirúrgico anestésico de forma ambulatorial. Ele provavelmente vai precisar de uma retaguarda hospitalar. Isso é tudo muito conversado e muito explicado para o paciente também, né, doutor? Tanto para o médico solicitante, que vai fazer o procedimento cirúrgico, ou que seja ambulatorial, quanto para o paciente, para ele entender um pouco mais do que vai ser feito com ele, para ele se preparar também emocionalmente para esse momento, né, doutor? Essa conversa é fundamental, essa comunicação em ambas as partes. E tem que ficar claro para o paciente, e a gente faz ele entender que tudo isso, de novo, eu vou repetir 1 milhão de vezes, é pensando na segurança daquele procedimento. Nós estamos falando de procedimentos eletivos, é um procedimento que a gente tenta fazer de tudo para as complicações não aparecerem, né? E, doutor, hoje a gente vê também a questão, a gente comentou um pouquinho antes, de várias atuações da anestesiologia e também presentes em outras especialidades, não só médicas, né? Então, a odontologia muitas vezes usa dos recursos. E como que tem feito também essa presença em demais especialidades e profissionais também utilizando? O médico anestesiologista, ele é bastante, brincando, falando, ele é itinerante, né? A gente atua em diversas áreas, né? Além de atos anestésicos, a gente também atua no controle e tratamento de dores agudas e crônicas, então a gente também tem essa atuação de forma ambulatorial. Além disso, como você comentou, né? Procedimentos ambulatoriais para procedimentos odontológicos, para procedimentos estéticos em clínicas de estética, em dermatologia. Então, a gente tem essa atuação um pouco abrangente, às vezes um pouco desconhecido para a população em geral, mas nós estamos ali sempre com foco, pensando na segurança e dando uma boa experiência para aquele paciente que vai ser submetido ao procedimento. E, doutor, falando, existem critérios que podem ser ou não utilizados, então, quando o paciente pode fazer um procedimento ambulatorial ou não? Perfeito. Então, assim, de novo, só para ficar bem claro para quem está assistindo a gente, o procedimento ambulatorial é aquele procedimento que ele é realizado e logo o paciente é liberado para sua casa com os cuidados específicos daquele procedimento. Então, e cada vez mais esses procedimentos ambulatoriais eles têm crescido para fugir da atividade do intra-hospitalar, né? Foram criados critérios que a gente fala que são os pacientes elegíveis para procedimentos ambulatoriais, que vão incluir desde risco cardiológico, idade, peso. O paciente ele precisa ter
por mais que pareça um critério menor, ele é um critério maior, ele precisa ter, no dia do procedimento ambulatorial, ele precisa estar acompanhado, ele precisa ter um acompanhante para levar esse paciente para a moradia dele. Então, ele tem que ter um acompanhante para ser realizado. Então, esses critérios, essas instruções, esse debate com o paciente e a equipe é toda realizada antes da realização do procedimento anestésico ambulatorial. Caso o paciente ele não consiga preencher todos esses critérios, tem alguma gravidade maior, a gente não vai contraindicar o procedimento, mas a gente vai direcionar esse procedimento para um ambiente mais estruturado, um ambiente com retaguarda de cardiologia, retaguarda de leito de UTI, um centro cirúrgico mais bem equipado, pensando de novo na segurança do paciente. E doutora, a gente vê que a medicina está em constante evolução, né? Constantemente a gente vem falando sobre procedimentos novos e é tudo muito rápido. Então, como que a anestesiologia também se prepara para isso? Porque é técnicas cirúrgicas que mudam, procedimentos cada vez mais minimamente invasivos. E como que vocês acompanham também tudo isso, né, doutor? Um dado que a gente tem é que nos últimos anos a anestesiologia foi a especialidade médica que mais conseguiu diminuir mortalidade e morbidade relacionado ao procedimento anestésico. Isso veio por quê? Por causa da evolução de fármacos, evolução da monitorização, evolução da estrutura dos materiais anestésicos, os ventiladores, os carrinhos de anestesia que a gente utiliza, os materiais de intubação, de acesso. Teve uma melhora muito grande e isso impactou em diminuição de mortalidade, morbidade e, além disso, permitiu que as especialidades cirúrgicas, por causa do aumento da segurança da anestesiologia, as especialidades cirúrgicas conseguiram fazer procedimentos melhores, mais invasivos, em pacientes que antes você não conseguiria fazer, porque o risco cirúrgico talvez fosse muito alto. A gente conseguiu diminuir isso e está conseguindo fazer mais procedimentos em vários pacientes com mais segurança. E essa questão do tempo, né, de cirurgia, acho que também é uma dúvida. Então, a anestesia ela vai estar em procedimentos, desde procedimentos mais rápidos, que duram 15, 20, 30 minutos, até cirurgias longas. E também, então, tem toda essa questão de cuidado e tempo que precisa que o anestesiologista esteja preparado e olhando para aquele paciente desde um pouquinho de tempo até algo mais longo, né, doutor? Isso é uma pergunta de comum no consultório pré-anestésico, tá? Eles sempre perguntam, doutor, vai durar quanto essa anestesia? Ela vai durar o tempo do procedimento? Perfeito. E eu sempre esclareço da seguinte forma, a técnica anestésica, ela vai durar o tempo necessário para cada procedimento. Por isso a gente personaliza, a gente faz anestesia para Gabriela, a gente faz destinado para cada cirurgia, para cada cirurgião, para cada procedimento cirúrgico. Não é uma regra geral, né? E aí, você comentou antes, vou ter despertar intraoperatório. Hoje, com a segurança da monitorização, não existe, o risco é muito, muito pequeno. Então, a gente teve muitas melhoras, né, de material, de fármacos que deram, de novo, uma capacidade nossa muito grande, dando condição para a equipe cirúrgica poder melhorar os procedimentos cirúrgicos. Então, graças à melhoria da anestesia, a gente conseguiu melhorar a capacidade cirúrgica de todos os serviços aí. E cada vez mais é importante a gente falar sobre essas melhorias para que a população não sinta tanto medo, porque muitas vezes eu tinha medo, não tinha medo do procedimento, tinha medo da anestesia. Muitos falam, eu brinco até que é a cesárea muitas vezes, né? O maior medo não era da cesárea, era de ir lá e fazer a anestesia. Mas então, cada vez mais a gente tem que entender que tudo vem melhorando, né? É fato isso, então que também fique mais tranquilo e que também a população entenda a necessidade das consultas pré-anestésicas. Às vezes, poxa, mas eu tenho que me deslocar para mais uma consulta, eu vou precisar passar por mais um médico. Sim, e ele é importante e faz parte desse procedimento para que tudo ocorra da melhor forma, né, doutor? Exatamente. E a anestesiologia, ela não é mais um problema para a cirurgia. Justamente. Não, na verdade, ela é parte da solução, né? Ela que está nos dando a segurança para a realização de qualquer procedimento que for. E, doutor, para a gente encerrar um pouco da nossa conversa, então eu gostaria que o doutor falasse sobre todas essas mudanças e a importância desses debates também entre os colegas médicos para a segurança, novamente, reforçando o que a gente conversou, dos procedimentos, segurança para o médico, para o paciente, e
aí, a gente falou muito sobre procedimentos cirúrgicos e a gente trouxe essa questão da tatuagem, mas o que tudo isso traz para nós, então, essa constante conversa do conselho com os médicos? O que isso traz para quem está assistindo, né? Porque às vezes, mas o que isso vai mudar ali no meu dia a dia? Então, o que tudo isso significa, doutor? Então, assim, de novo, todo esse debate que acontece, ele sempre, a preocupação não só do anestesiologista, eu digo dos conselhos, é pensando na segurança do paciente. Ele é o cliente, ele é o produto final, né, da atuação dos médicos em todos os critérios. Então, assim, o que fica para a população? Apesar de ter tido essa proibição de anestesia para procedimentos de tatuagem, o conselho está pensando na segurança do paciente, da pessoa que vai ser submetida ao procedimento. Obrigado. Então, o foco é sempre esse. E, óbvio, provavelmente, como é uma normativa, uma resolução muito recente, provavelmente ela vai receber nos próximos meses, nos próximos dias, aí, alterações, atualizações, porque é algo que surgiu muito novo e sem muito debate. Então, provavelmente vai ter algumas atualizações, e o que temos de certeza hoje é que para realizar uma tatuagem estética, não é permitido mais um médico anestesiologista presente junto nesse procedimento. Isso também levanta essa pauta de que se acaso uma pessoa estiver em casa, conversou com algum profissional e o profissional falar que pode ser feito, opa, não pode. Então, é legal ligar esse alerta também de entender quais são os profissionais que estão disponíveis no mercado para que você também faça tudo da melhor forma possível, né, doutor? Isso mesmo, perfeito. Principalmente é o entendimento da população, porque que essa regra foi criada, e tentar buscar alternativas para manter a qualidade daquele atendimento, daquele procedimento que o paciente for fazer. Então é isso, doutor, muito obrigada, acho que é sempre uma honra tê-lo aqui conosco, essa conversa foi muito fluida e esclareceu muitas dúvidas também, fica sempre o convite. Valeu, obrigado de novo pela disponibilidade desse espaço para a gente aparecer aqui e esclarecer as dúvidas aí para a população. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E na próxima edição nós vamos continuar falando sobre saúde, inovação e muita tecnologia aqui do São Lucas Hospital Center. E até o próximo!